Boa noite! 21 de outubro de 2025, terça-feira, às 19h15, aqui na cidade de Tatuí, estado de São Paulo. Tatuí, cidade ternura, Tatuí, capital da música. Tatuí é privilegiada por Deus, né? E pelo governo terreno. Tatuí é privilegiada pelo nosso conservatório dramático e musical. Eu acho que é Dr. Carlos de Campos, né? Então eu sou muito feliz porque simplesmente eu acho lindo. As notas musicais estão no meu sangue. Nasci numa família que canta, muitos já partiram para Deus, estão lá nos braços ternos do Pai, mas ainda tenho família que está viva e gosta de cantar, né? Mas no tempo que estava assim mais pessoas da família vivas, nós formávamos coral, nós cantávamos e Deus era glorificado. Hoje já temos menos pessoas da família que pode assim formar até um conjunto, até mesmo um coralzinho. Mas Tatuí é privilegiada, viu? Eu louvo a Deus, eu dou glória a Deus, porque aprove a Deus escolher Tatuí, estado de São Paulo, para ter o nosso maravilhoso conservatório, onde ali já pude também assistir, né, a minha neta, de há 13 anos agora, tocando o seu violino, né, na orquestra do conservatório. Ela começou a estudar música com 4 aninhos. Hoje ela já tem 13 anos. E louvado seja Deus, que é um dom de Deus para minha neta Júlia. É um dom de Deus, né? Porque tudo que recebemos vem de Deus. Nada é de nós mesmos. Nada. Nem a fé que nós temos não é nossa. É um dom entregue por Deus para cada um de nós usar esta fé. Fé para vencer, não fé para ser vencida. Então hoje, terça-feira, 21 de outubro de 2025, agora já às 19h18. Senhor, eu te agradeço por estar diante desta tela, Senhor Deus, no meu celular, aqui exclusivamente para falar do teu amor. Aqui esta live é exclusiva para falar no teu nome, no teu poder, nos teus atos santos e milagrosos. Aqui estou eu, tua serva, Senhor Deus, que tu me colocaste, Senhor Deus, com este cargo de pastora. Aqui estou eu, Senhor, para falar do teu grande amor, da tua grande misericórdia. Halamaia Sundecai. Aqui estou eu, Deus, para falar do teu nome poderoso, que é sobre todos os nomes, para todos sempre. Guarda a minha vida, me escondo, Senhor, atrás do Senhor. O Senhor tem que aparecer em mim, que eu desapareça. Eu quero pedir a tua graça, como o Senhor já tem feito, sobre as minhas filhas, meus genros, meus netos e minha bisneta. Eu quero que o Senhor derrame o teu poder sobre cada vida que vai entrar nesta live, Pai. Que o Senhor desfaça o mal, desfaça nós malignos na vida de cada pessoa. Desfaça o amarradinho que Satanás fez na vida de alguém. Desfaça todo o mal, a divisão, a incompreensão, a contenda. Desfaça, Deus, tudo aquilo que não provém de ti na vida de cada um que vai entrar nesta live, nas nossas vidas, no nome de Jesus. E o mal vai embora pro abismo, em nome de Jesus. Amém. Eliane Campos
Deus abençoe você, bem-vinda na live desta noite. Aleluia! E eu quero neste momento, né? Eu quero também louvar a Deus com os louvores que já escolhi, né? Eu creio que eu estou aqui na cozinha um momento, só um momento, tá bom, queridos? Aleluia! Voltei! Quarteto cantando e adorando ao Senhor. Vamos louvar a Deus? Os anjos cantando ao redor do trono de glória. Aleluia! Sueli Fernandes, beijo, minha querida, beijo aí pra sua vizinha. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Wagner Zafalon, meu genro amado, você, meu genro, esposo da minha linda filha, Sergínia, doutora Sergínia, de Campos Zafalon, papai da minha neta, que eu acabei de falar nela agora, viu, Wagner? Estava aqui agradecendo a Deus pelo Conservatório Dramático e Musical de Tatuí, onde a minha neta, a sua filha, filha da minha filha, teve a virtude de receber de Deus o dom de ser musicista, né? Hoje ela toca até já na orquestra, no conservatório. Louvado seja Deus. Bem-vindo, Wagner Zafalon, é um prazer tê-lo aqui, né? Sou sua sogra. Glória a Deus, Wagner. Dá um abraço na Ser, na Júlia. Dá um abraço aí. Não sei se você está em outra cidade ou está na casa agora, mas onde você estiver, que o Senhor te guarde, que o Senhor te guie no seu trabalho. Você é muito trabalhador, viu, Wagner? Deus abençoe sua vida e aí o seu instrumento de trabalho, tá bom? Deus abençoe. Ercilene Campos, beijo, minha querida. Até sexta, hein, Ercilene? Esta semana é sexta-feira. Pastora Vera Carvalho, boa noite, paz do Senhor Jesus. Pastora Lisete, querida. Amém, pastora Vera, querida. Seja bem-vinda, pastora Vera. Oh, glória! Aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor é para Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, aquele que domina todas as coisas. Aleluia! Glória, glória, glória. Aleluia. Entrou mais alguém ali. Glória, glória a Deus. Aleluia. Marisa Lameu. Bem-vinda, Marisa. Deus te abençoe, minha querida. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão participando da live 21 de outubro de 2025, terça-feira.
Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Aleluia. Virá outro louvor agora, escute. É quarteto que eu estou tocando hoje. Quarteto. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja para o Deus eterno. Eu acho que pulou para um outro hino, mas vamos deixar nesse. Eu tinha colocado para tocar um quarteto, mas vamos ouvir este hino. Ah, é conjunto de vozes. A luz bendita do amor. Canta comigo. Fica, Senhor, já se faz tarde. Por quê? Tens meu coração para pousar. Dorme, Senhor, na minha casa. Dorme, Senhor, na casa de cada um que vai entrar aqui. Fica em nossa casa, Jesus. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cleide e o Kiko. Boa noite, querida. Na paz do Senhor também para você. Louvado seja Deus a todos que já entraram e outros que ainda entrarão. Compartilhe a live, que daí o Senhor vai fazendo obras também nos lares de cada um que esta live chegar. No caminho, ajuda-me até chegar. Canta comigo. Fica, Senhor. José foi tarde. Tem meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Senhor, meu Salvador, fica, Senhor, no meu coração, na minha casa, na casa de cada um que está participando desta live nesta terça-feira. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Se coloque diante do Deus Todo-Poderoso, perante a sua grandeza. Aleluia! Está sendo uma live de adoração. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, meu Deus.
Benedita Mota, minha querida irmã, sarou bem, irmã Benedita? Tá boazinha, irmã querida? Eu estou em oração pela sua vida, Benedita Mota. Minha querida filha da fé, de muitos anos atrás, não é, minha irmã? Jesus, eu levei, né, Jesus até você. E Jesus salvou a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quero dizer aos amados irmãos que Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. A misericórdia de Deus é aquela que a Bíblia nos diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Imagine que nós dormimos, descansamos o nosso corpo e acordamos. E no que nós acordamos, as misericórdias, a Bíblia é quem fala, as misericórdias de Deus, elas se renovam. Porque, amados, cá entre nós, como pecamos. Cá entre nós e o mundo. Como nós falhamos, como nós pecamos. Se não é por pensamento, é por olhar. Se não é por olhar, é por falar. Se não é por falar, é por gestos. Se não é por gestos, é pela língua, falando o que não deve falar. Quantas vezes nós pecamos no dia? Quantas vezes nós fazemos coisa que está fora da vontade de Deus? Quantas vezes? E eu não estou falando que é vocês que fazem e eu não. Eu também. E por mais que eu vigie, e por mais que eu tome cuidado, e por mais que eu clamo a Deus a presença dele na minha vida e na minha família. Quem é minha família? É minhas filhas, é meus 2 genros, minhas 2 filhas, meus 2 genros, meus 3 netos e a minha bisneta. Essa é a minha família de sangue. Aleluia! E como eu penso para mim e para a minha família, que as misericórdias de Deus renovem. Porque às vezes nós deitamos e nem lembramos de todo o pecado que cometemos. Às vezes não é aquele pecado assim, né? Tão afrontoso, tão... Sabe aquele pecado assim que... Todo pecado é pecado. Não tem pecado, pecadinho, nem pecadão. Mas tem pecados que é mais miúdo, tem pecado que é médio, tem pecado que é mais pesado, de acordo com a atitude, de acordo com o que a pessoa fala, de acordo com o que pensa, de acordo com o que age. Então, cada pecado traz consequência. Cada erro traz consequência. Mas eu estou falando aqui desses pecados comuns, que todo ser humano, às vezes, cai nesse pecado sem perceber. Mas como Deus é santo, 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 a santidade dele capta todo o nosso pecado. E ele viu quanto nós pecamos, mesmo sem querermos, mesmo sem nos aprofundarmos no pecado, porque aí é muito pior a consequência. Tudo que é errado fora da palavra de Deus é pecado. Mas de acordo com aquele pecado que você vem a fazer aquele pecado, aquele erro, faz aquela situação acontecer coisas erradas. Então, quando nós pecamos, vêm as consequências. E a própria Bíblia nos diz que o pecado que é muito difícil, porque peca contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, é o pecado do adultério.
Então não é questão que é pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado, mas tem as consequências daquilo que fazemos, pensamos, apontamos, enxergamos, concordamos muitas vezes com coisa errada, é pecado. Mentimos. É impossível um ser humano dizer, eu não peco, pastor Elisete. A Bíblia me diz que quem fala eu não peco, já pecou. Porque quem diz que não peca, a Bíblia diz, é mentiroso. Primeiro, nós já nascemos com o pecado original lá de Adão e Eva. Já nascemos. Já nascemos carecendo do perdão de Deus. Já nascemos com o pecado calacrado na nossa carne. Crescemos e aquele que aceita e é sábio, aceita Jesus para a purificação da sua alma, da sua vida, para perdão de seus pecados. Aceita Jesus na sua vida e passa a adorá-lo, a servi-lo, a obedecê-lo. A esse Deus vai ensinando a ter uma vida perante o Pai, procurando agir conforme a palavra de Deus. Mas nós já nascemos com o pecado original, que é o pecado que Adão e Eva fez com que acontecesse quando eles erraram, desobedecendo a ordenança de Deus. E aí nós vamos crescendo, né? Fica menina, fica adolescente, fica jovem, pro homem também, né? Menino, adolescente, ou o moço fica jovem, casa, começa a amadurecer na idade, e nós sempre, amados, sempre a gente às vezes escorrega numa coisa ou na outra. E não que a gente queira escorregar, a gente não quer, o cristão não quer. O cristão não quer escorregar, o cristão não quer cair, porque sabe que a queda traz consequência. E o duro que Deus não deixa sem cobrar a consequência daquilo que nós fazemos de errado, daquilo que nós plantamos. Deus cobra do ser humano aqui na terra mesmo. É aqui na terra, porque depois que morre, Deus não tem mais trato com o ser humano. Enquanto a vida, a inteligência, a capacidade de entender, a condição de se arrepender do pecado, Deus trabalha em nós enquanto estamos vivos. Porque depois que falece, depois que morre, depois que é enterrado na sepultura, a Bíblia não nos dá o direito de dizer que depois que morre eu posso orar pelo morto, porque o morto vai ser alcançado, o morto vai ser perdoado, a morta vai ser perdoada. A Bíblia não nos diz isto. A Bíblia diz ao homem, ele está sujeito a morrer uma só vez e depois o juízo. A Bíblia não nos dá ensinamento de que alguém que morre, nós temos que orar por esta vida. Isso é antibíblico. Antibíblico. Na Bíblia não dá o direito. Morreu, cada um já escreveu a sua história. Se morreu com Jesus, se morreu temendo a Deus, se morreu procurando a santidade, se morreu rendendo-se a Deus o Todo-Poderoso, a esse Jesus leva para o céu. Mas se alguém morre no pecado, no engano, na prostituição, no adultério, no roubo, na mentira, no crime, e não se arrependeu, vem depois o julgamento. Nós não podemos julgar, porque nós não conhecemos o coração e nem o pensamento. Alguém ainda pode na última hora clamar pelo sangue de Jesus, clamar por Deus, pedir misericórdia, e na última hora Deus pode ainda perdoar os pecados e salvar aquela alma e levar para o céu. Mas nem todos terão esta oportunidade. Por isso que temos que ter uma vida regrada pelo Espírito de Deus, regada pela unção do Espírito de Deus.
Mas a Bíblia não dá o direito para mim, para ninguém, de dizer, ai, depois que a pessoa morreu, eu vou orar pela alma. Gente, que falta de conhecer a Bíblia. A Bíblia não dá o direito, não tem como eu clamar por alguém que já não tem mais vida. A Bíblia fala que a pessoa que morre, a memória dessa pessoa, o sentimento, tudo fica dado ao esquecimento. É Bíblia, não é a pastora Lisete que está falando, inventando uma história. Eu posso mostrar para você na Bíblia. Morreu, morreu. Por isso que também nós não temos o direito de caluniar, de julgar. Ah, fulano morreu, foi direto para o inferno porque a vida dele não condizia com a vontade de Deus. Nós não temos o direito de julgar. Porque o ladrão da cruz, ele se arrependeu no último minuto da vida dele. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então naquela hora Jesus resgatou a alma dele porque ele se arrependeu, porque ele clamou, porque ele creu em Jesus, porque ele sabia que se ele falasse com Jesus ele ia ser salvo, ele iria para o céu na última hora, mas nem todos têm esse tempo. Não deixe para a última hora. Mas existem esses casos das pessoas serem tão ruins, tão mesmo fora daquilo que Deus quer, mas tem certas pessoas que Deus dá aquele tempo. A pessoa clama, às vezes está até em coma, mas a mente está funcionando. E enquanto aquele homem, aquela mulher, aquela jovem, aquele idoso está em coma, ainda está com a mente funcionando, naquele leito, ele ou ela pode pedir perdão para Deus, porque Deus trabalha até o último momento para salvar uma alma do inferno. Deus trabalha. A palavra de Deus fala assim, que ele não quer que alguns se salvem. A palavra diz assim, Jesus veio para que todos fossem salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Então você não temos o direito de julgar quem foi para o céu, quem foi para o inferno. Mas a pessoa, se clamar, ainda enquanto der tempo, antes de realmente o espírito de vida sair daquela pessoa, volta para Deus. Uns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. É duro, né? Uns para o céu, outros para o inferno. Eu não tenho o direito de julgar. Nem você, Deus dá o direito de julgar. Mas Ele nos ensina com isso. Você que está viva, você que está vivo, põe a sua vida na mão de Deus. Pergunte em oração para Deus se Ele está se agradando de você. Porque depois que alguém morre, eu não tenho medo de pregar a verdade. Depois que alguém morre, não adianta fazer oração. Não adianta. Ai, pastora Lisete, mas a minha igreja faz oração depois de morto. Não é bíblico. E tudo que não é Bíblia, pode riscar do mapa. Só vale o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus não confirma isso. Ore, peça por ele e por ela que morreu. Eles nem têm mais condição de arrependimento, eles não têm mais condição de pensar, porque a Bíblia fala que o pensamento das pessoas que morrem fica dado ao esquecimento, não lembra mais nada. Outra coisa que eu estava falando hoje aqui, até com a pedicure que estava fazendo no meu pé, nós conversando sobre isso, né? Então, é uma coisa assim que o Senhor é aquele que depois que a pessoa morre, ela não vai lembrar mais nada. Morreu. Acabou a vida daquela pessoa. E não tem como Deus ouvir a sua oração para salvar aquele ou aquela. Não tem. Porque eles já estão mortos, não tem mais decisão pessoal. Eles não têm decisão pessoal. Sabe? Se fosse assim, então, né? Ora, Deus pega e perdoa os pecados. Não, é pessoal. É a fulana que faleceu, ou fulano que faleceu, é que tinha que ter tido uma conversa com Deus antes de falecer.
Teria que se arrepender antes de falecer, porque a Bíblia diz claramente: ao homem é destinado morrer uma só vez, e depois o juízo. Certo? Ah, mas então está dizendo e depois o juízo. Mas a Bíblia não fala sobre oração aos mortos. Pode-se procurar de Gênesis e Apocalipse. Se alguém entende assim, torceu a palavra. Porque claramente não existe esse ensinamento na Bíblia. Ore por quem está vivo. Clame por quem ainda está viva. Porque depois que Jesus pegar, tirar o espírito de vida, morrer e for enterrado, não adianta você clamar mais. Clame enquanto a pessoa está viva. Ame enquanto a pessoa está viva. Dê o seu amor, o seu carinho, dê o seu respeito enquanto ela ou ele está vivo. É na vida que ainda há tempo, como eu comecei falando desde o começo. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia é o amor que Deus tem. Ele se coloca no meu lugar. Ele se coloca no seu lugar. E vê a dificuldade que você está passando. E Ele sabe a sua, a minha estrutura. E Deus sabe até onde nós aguentamos. E Ele entra derramando sobre nós. Perdão. A sua misericórdia. Misericórdia é Ele se coloca no nosso lugar e vê que somos frágeis. E Ele sabe o quanto frágil nós somos. Ele olha e diz: eu tenho misericórdia. Eu tenho compaixão. Eu vou renovar a minha misericórdia. Eu vou começar a ter misericórdia de você ainda. Sabe, porque a Bíblia diz: se Deus não tivesse misericórdia de nós, se Deus não nos guardasse, gente, como Ele guarda a gente, o inimigo nosso, que é Satanás, ele já teria nos engolido vivos. Isso também é bíblico. Então, se você está aí vivo, se eu estou aqui viva, minha família está viva, é porque todo dia de manhã Deus vem, olha para nós na nossa cama e diz: eu vou dar mais um dia para essa pessoa e eu vou renovar, eu vou fazer novamente um renovo na vida dessa mulher, deste homem, tendo misericórdia dele, tendo misericórdia dela, e eu vou ter misericórdia e a graça, que é um favor imerecido que eu recebo, minha família recebe e você com a sua família pode receber. A graça de Cristo é um favor que Ele nos dá, que nós não merecemos. Olha que amor de Deus, gente. Ainda tem gente que reclama de Deus porque não conhece. Não conhece a Bíblia, não conhece Deus, não conhece nada da Bíblia para se amparar na palavra de Deus e entender que Deus é muito bom demais. Ele nos aguenta por 24 horas por dia. Muitas vezes nós não estamos naquele pecadão, né, que a gente fala: ah, mas o adultério, a prostituição, o roubo, o crime, isso é um pecadão. É um pecado com maiores consequências. Sim, que o fulano, a fulana vai ter que responder pela consequência. Mas o Senhor é aquele, aleluia, Senhor, que Ele renova sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. É por isso que nós não somos consumidos. Gente, não brinca não, Satanás está aí, ele existe. Ele é vivo, ele é vivo. Ele é um espírito contrário à vontade de Deus. Ele foi expulso do céu porque quis ser igual a Deus. Ele fez a cabeça de 1/3 dos anjos. E quando Deus lançou ele aqui para a escuridão, ele com o rabo, com a cauda dele, ele também trouxe 1/3 dos anjos, que são Satanás, o cabeça, né? E os demônios que ele ordena que venha destruir a terra. João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir.
Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas eu preciso estar viva para mim me entregar a Deus, aceitar a vontade de Deus na minha vida. Você precisa estar vivo, viva, para aceitar a vontade de Deus e se esforçar para fazer a vontade de Deus. Porque depois que morre, já diz, morreu. Não tem como depois de morto alguém ouvir nem o que nós falamos aqui. Tem gente que às vezes fala, sobre isso que eu conversei até com a minha pedicure. Tem gente que fala assim, ai, mas eu acho que o que morreu tá vendo tudo aqui que tá acontecendo. Outra mentira lascada. A Bíblia diz que fica dada ao esquecimento da memória do morto, gente. Ali é só o corpo, é só o pó veio do pó, o corpo veio do pó e volta para o pó. Agora o que Deus quer lá em cima é a alma da pessoa, é o espírito de vida que volta para Deus, que o deu. O espírito de vida Deus nos deu, soprou na nossa narina quando fez Adão, quando fez Eva. Então, isso sim é Bíblia. Todos que têm o espírito de vida, não é por acaso, foi Deus que soprou em nós. E quando Deus leva esse espírito de vida de volta para ele, o corpo volta para o pó de onde veio. Lá fica nos ternos braços do Pai. Paraíso. Aguardando o dia que Jesus vai voltar e buscar todo o universo. Todo povo que estiver no universo. Todo povo que estiver nesta terra. E os que foram fiéis a Deus, com muita dificuldade, com muita lágrima, muito choro, muita dor, muitas vezes muita dor, mas não negaram o nome de Cristo, a esses entrarão para a glória. O Espírito que Deus nos deu de vida é esse que Ele tira de nós quando nós morremos. Perdão. O Espírito de vida Deus leva de volta para Ele que o deu. E você acha que Deus é tão deusinho que vai deixar o morto saber o que está passando aqui na terra? Gente, não perca tempo de pensar isso. Ai, pastora, mas eu nunca pensei nisso, sabia? É verdade, é verdade. Eu não estou aqui pregando heresia. Eu não estou inventando uma historinha para pregar para vocês. De jeito nenhum, misericórdia. É só procurar na Bíblia que você encontra. A mente do morto, da morta, acabou ali. Porque quem deu a vida, tomou a vida de volta. E o corpo é pó, é cinza. E o espírito de vida vai na mão de Deus. E da mão de Deus ninguém toma. Então existem espíritos de engano, espíritos enganosos, que entendem a Bíblia de uma forma até uma forma assim, com heresias. Isso é muito perigoso. Nós temos que acreditar na Bíblia com a fonte da revelação que vem do Espírito Santo de Deus. Porque o homem, ele pode até falar alguma coisa da Bíblia. Ele lê, entende pela letra, e a letra, se você entender só a letra vai matar você. Você não vai crescer espiritualmente. Mas se a letra que você lê, você pedir a direção do Espírito Santo de Deus para te trazer luz àquela palavra que você acabou de ler, você quer que o Espírito de Deus te ensine. Você quer que o Espírito de Deus te ilumine na revelação daquela palavra que você acabou de ler. Pode ter certeza que você não vai ficar sem resposta. Você vai começar a ler, vai começar a se florescer a letra nos seus olhos. Vai começar a clarear, que você começa a pegar aquele gosto de ler a Bíblia. Porque daí tudo que você começar a ler, o Espírito Santo vai trazendo a luz do Espírito Santo para que você entenda. Então não é somente uma letra que você está lendo, mas você está tendo uma letra escrita, que foram escritas por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas aquela letra também está sendo agora
clareada na sua mente, no seu entendimento, no seu sentimento. Aquela palavra está sendo iluminada, está sendo revelada para você através da ação do Espírito Santo de Deus. E quando a palavra é revelada pelo Espírito Santo de Deus a nós, nós não temos confusão e nós não perdemos a batalha, porque tudo que está escrito na Bíblia, ela cumpre na íntegra. Na íntegra. Por isso que nós não temos que ter espíritos de enganos. Não deixe o engano entrar em você. Não deixe. O Espírito Santo, se você clamar por ele, ele não vai deixar você ficar enganada, mas você precisa clamar para Deus revelar a palavra para você, revelar o que quer dizer aquela palavra, e você vai ter que pedir para Deus, para quando você ler a palavra, floresça dentro de você, através da ação e revelação do Espírito Santo de Deus. Aí você não vai ter engano. Só vai fluir, só vai prosperar materialmente. Materialmente não, só vai prosperar espiritualmente. E quando você e eu, nós prosperamos espiritualmente na palavra, na unção, na virtude, no poder de Deus, no querer a presença de Deus nos dominando, nós também, as demais coisas, diz a Bíblia, serão acrescentadas. Não fala assim na palavra? Buscai primeiramente o reino de Deus. Reino vem do céu, ele é o rei. E as demais coisas que nós precisamos vai ser acrescentado na nossa vida. E quem é obediente a Deus não precisa correr atrás da bênção. É automático. A bênção vem até mim quando eu estou obedecendo a Deus. Quando você está obedecendo a Deus, Deuteronômio 28. As bênçãos decorrentes da obediência. Você não precisa correr. A bênção vem quando você vê que está acontecendo na sua vida, porque Deus se agrada daquele que obedece a palavra de Deus. Esta é a mensagem de hoje. Foi tão linda que eu nunca imaginava que eu ia falar isso. Até para mim eu estou pregando. Sabe, amados? O apóstolo Paulo dizia isso. Eu prego a palavra de Deus, sim. Quero pregar a palavra de Deus para que de nenhuma maneira eu também seja reprovado. E é por isso que eu prego e presto atenção. E depois que eu termino minha live, eu escuto tudo de novo. Eu assisto, viu? Ali eu vejo Deus falando, nem vejo eu falando. Eu vejo Deus usando, né? Nem parece eu. Eu escuto a voz do Espírito Santo falando comigo. Ali eu glorifico, ali eu choro de alegria, ali eu tomo posse, ali eu determino, ali eu sigo a palavra de Deus. Faça isso, dê mais valor quando alguém está pregando a palavra. Ouça mais uma mensagem de Deus do que ficar lá olhando bobeira. Faz você dar risada, mas não tem nenhuma edificação espiritual. Viu? Escute mais a palavra de Deus com homens de Deus, com mulheres de Deus mesmo, de verdade. Que não tenha engano, que não tenha heresia. Escute mais a palavra de Deus. Ela te fortalece, ela te alimenta. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele que anda de dia não tropeça. De dia é a claridão do Espírito Santo em nossa vida. É a luz de Deus em nossa vida. Ela clareia a nossa mente, o nosso sentimento. Clareia os nossos olhos. Até mesmo o olho físico e o olho espiritual. Quem anda com Cristo e querendo que Ele dirija a vida, jamais será enganado. E ainda no último dia, quando Jesus voltar buscar os seus fiéis, nós também subiremos com um corpo glorificado e para sempre estaremos com Deus. Amém, amados? Glória ao nome do Senhor. Eu quero terminar. Muita gente entrou, que Deus seja glorificado, né? E eu quero te agradecer, ó Deus, por esta live deste dia 21 de outubro, ó Pai. Te agradeço por todos que entraram aqui amavelmente, ficaram comigo nessa live, porque são de Deus. Porque aquele que é de Deus, a tua palavra diz que ouvem a palavra de Deus, tem prazer na tua palavra.
Eu quero abençoar a cada vida, Senhor, todos que já entraram, todos que ainda entrarão nesta live. Quero abençoar minha família, meus vizinhos. Dá-nos uma noite de paz e repreende todo o mal agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Faça assim com a mãozinha. Vou dar a bênção apostólica. E o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, esteja contigo e com a tua família, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém! Boa noite! Na santa paz do nosso eterno, poderoso, inexplicável Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus.